Bem-vindos ao primeiro Sem Filtro, um programa em que todas as semanas vamos discutir os temas da atualidade de uma forma nua e crua, sem rodeios. Comigo terei sempre o Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e um quarto elemento que todas as semanas será diferente. Hoje, a estrear esta cadeira, temos o jornalista da RTP, João Adelino Faria. João, bem-vindo. Prazer é meu, sem filtro. Sem filtro sempre. E esta semana é a semana ainda de férias da Páscoa, semana em que muitos jovens portugueses, são milhares, rumam até Espanha para passarem a sua viagem de finalistas. Uma semana que é suposto ser de celebração, de divertimento, mas que muitas vezes acaba em distúrbios. João, tu já tiveste a tua viagem de finalistas? Foste ou não? Foi num outro século, portanto vamos ver se eu me consigo... Fui. E como é que foi a tua viagem de finalistas? Não era tão violenta, fazíamos disparates, obviamente, portávamos mal, faz parte desse crescimento, mas não era como agora. Não consigo, tento perceber o que é que está a acontecer com os distúrbios, com a projeção que têm esses distúrbios, com pessoas feridas, etc. Mas o que é que fizeste na altura? O que é que eu fiz? Estava a tentar fugir a essa pergunta. Sei que há 10 anos. Pai, mais há 20 ou 30, talvez. Eu tenho 52, portanto, imagina. Para onde é que foi? Primeiro que tudo, foi também Espanha? Uma coisa muito feia. Peço desculpa a quem vive lá, a Torremolinos, aquilo era uma coisa... Onde há um ano, precisamente, 1000 estudantes foram expulsos. Mas na altura fazias o quê também? Era muito álcool, muito divertimento? Mas não me lembro de... Lá está, é o que acontece a toda a gente. Exatamente, é bom, não me lembro. Não me lembro de cadeiras no meio da piscina, nem pessoas em coma, alcoólico, não me lembro disso. Mas houve muito disparate, claro. Era para isso que se fazia essa viagem. A ideia de liberdade, vamos levar ao limite. Às vezes tínhamos consciência de que estávamos a fazer disparates, mas fazíamos. Portanto, eu acho que faz parte do crescimento e da aprendizagem. Agora, há limites. Também acho, agora, a propósito, já iremos discutir mais à frente as redes sociais, acho que o facto de se poder promover o disparate que se faz, não só nas redes sociais, como a cobertura televisiva que muitas vezes alimenta ainda mais essa vontade de fazer mais disparates. Mostrar aos meus amigos, mostrar lá em casa, não estou preocupado se o meu pai e a minha mãe está a ver, eu tenho é que ser cool na minha escola e, portanto, eu acho que isso multiplicou um pouco o efeito. Hugo, tu, enquanto Presidente de um Conselho Nacional da Juventude que tem muitas organizações de jovens, tens conhecimento também destas viagens finalistas levadas ao limite? É assim com todas as escolas e com todas as viagens, ou não? É assim, a viagem de finalistas é para fazer essas coisas, é para crescer, para fazer asneiras. Aliás, a parte que eu gosto mais em ser Presidente do CNJ é os autocarros nesta semana, que parece que ganham um poder especial de transformar cada puto que entra lá em hooligan. O que não é verdade, porque Aristóteles já dizia que a geração a seguir, há 2000 anos, já dizia a geração a seguir à minha, mas isto são os insurretos, está tudo perdido. E acho que eu quando ficar mais velho também vou dizer isso, o meu tempo era muito melhor e, bem, isso... Eu não disse. Se calhar até era pior, se calhar era pior. Eu acho que também há um fenómeno que é, tudo fica muito mais acelerado quando eu tenho 3G no telemóvel e público, mas eu acho que isto faz parte, a forma mais preguiçosa de educarmos para a responsabilidade, de educação da qual isto também faz parte, que é experimentar, testar limites e etc. Mas isto não é experimentar, é proibir. Quando se atiram televisões para a banheira, quando se esvaziam os tintores nos corredores do hotel, quando se destroem azulejos, isto não é experimentar, isto não é crescer. Isto é o quê? Isto é o quê? É fazer asneiras. Fazer asneiras é crescer. Isto não é falta de educação, isto não é falta de educação por parte da escola, por parte da família. Liliana, o que é que achas? Epá, eu acho que as viagens de finalistas, desculpa João, desculpa Hugo, não sei se também tiveste a tua Catarina, acho que são uma estupidez. Tu não foste de viagem de finalistas? Claro que não foi, não é? Não, mas não fui por opção própria e fiz coisas muito mais interessantes e muito mais divertidas. O que é que fizeste então, em alternativa? Olha, fiz interrails, fiz um interrail sozinha, acho que é muito mais giro, fiz intercâmbios, pá, diverti-me muito mais, porque assim, quando eu me quero Mas é muito mais giro em comparação com o quê? Com as experiências que eu não vou falar das gerações de agora, vou comparar com daquilo que eu ouvi dos meus colegas que foram. Que era o quê? Opa, bebedeiras e... conhecer malta na noite e ires para a cama com... Eu não preciso ir à Espanha para me embebedar, para me divertir, para sair com os meus amigos. E acho que isso é gastar dinheiro. Todo o conceito de viagem de finalistas, pá, eu acho ridículo por várias razões. A primeira acontece antes das pessoas serem de facto finalistas. O pessoal vai na Páscoa, alguns não terminam logo o ano. O tempo nem acabam nesse ano, se calhar. Acabam no próximo ano ou outro. E alguns vão no 11º ano e vão outra vez no 12º. Tu não gostas de toda a gente com quem andas no secundário, vais com pessoas que nem sequer são de facto, se calhar, os teus amigos. Pá, isso tira-te a experiência. E depois, acho que isto também é muito por culpa
da sociedade, dos pais, que acham muita piada a este conceito. Não sei porquê. Os pais ficam muito tranquilos quando vêm aquelas operações de fiscalização na fronteira por parte da GNR, que são miúdos basicamente em fila, não é? Com cães a cheirarem as malas e os pés. E os shampoos. E os shampoos. Mas Acho tu que já isso falas. esquece aos pais, mas a mim inquieta-me um bocadinho. Eu sei que eles estão a fazer o trabalho deles e faz sentido, mas eu sou da zona raiana e, portanto, estou habituado a ver a fronteira e cresci com fronteiras. Já não há fronteiras, mas de repente, quando chega a Páscoa, passam a existir fronteiras no Alentejo e no Algarve. E só são parados os autocarros com estudantes. Mas Parece, há ali eu percebo que tem que ser feita uma operação de segurança, mas muitas vezes assusta ver miúdos a serem revistados, os cães, como disseste, a cheirar. Mas há outra coisa aqui, eu concordo numa parte com ela, que é verdade, ou seja, acho que nós podemos divertir-nos em qualquer lado. Eu não preciso, e temos Lisboa, que é fabulosa, temos o Porto, temos o Algarve, para quê? Mas isto é para diversão? Espanha. Isto é diversão? Não, mas estou a dizer, não precisamos de ir para a Espanha para fazer isto. Mas parece que estamos a maquilhar, não é? Há aqui uma parte O que eu acontece em Espanha fica em Espanha. Pois, não é Las Vegas, Pois. mas é claro. Também estás a Loura. reduzir as viagens à Espanha. Eu não disse que eram em Não Espanha. há. Há Certo, vários é que produtos de viagens aquelas finalistas. E até à Espanha... Como tu tiveste todos os produtos. Há várias Sim, formas não, de e a marcar Espanha as tens- últimas férias. Sim, mas que ninguém tens vai de antes viagens do teu finalistas último para ler poesia e beber chá de camomila, pois não? Alguns. ano. Alguém há de ir, nem Não, que mas seja no eu só comboio do Interrail. Posso acrescentar Diz, uma João, coisa diz, que me João. preocupa. Isto é um grande negócio. E, portanto, agências de viagem, estes hotéis que depois se queixam, mas que também lhes ajudam um pouco que o distúrbio seja empolado para depois pedir uma indenização. Portanto, há aqui um negócio que se aproveita desta vontade dos mais jovens de quer ser louco, quer ir lá fora, e isso também devia ser investigado, devia Sobre ser Torremolinos, revelado. Sobre Torremolinos, os 1000 estudantes que foram ano passado expulsos, cada um deles teve que deixar a sua caução, que era de 50 euros, ou seja, foram 50 mil euros que ficaram para este hotel. Mas já este ano o Ministério da Educação proibiu qualquer atividade de organização e promoção das viagens de finalistas nas escolas, precisamente porque havia suspeitas de negócios, ou seja, professores que estavam a fazer o papel um bocado de agente turístico, alunos que estavam também a promover viagens de finalistas que eram promovidas pelas agências dentro das escolas. Há aqui ou não negócios feitos com associações de estudantes, com escolas, de forma a que os alunos vão naquela agência ou naquele hotel ou naquele autocarro? Isto é muito diferente em todo o país. Na generalidade, há negócio porque há clientes. Mas que negócios é que há? Tu, enquanto Há um negócio foste de presidente da transportar Federação pessoas Académica para a do Espanha Porto, para se por divertirem, exemplo, como há negócios para transportar pessoas para os festivais de verão para se divertirem. É um negócio, há clientes, portanto as pessoas fazem negócios. mas há negócio feito das agências Das diretamente agências, com claro, têm associações de produtos estudantes. específicos. Vão às associações de estudantes num lado, noutras escolas até mais do interior até são grupos de estudantes que no fundo se organizam bem, organizas tu a viagem e depois eles contactam com as várias agências para ver que produtos é que há e organizam a E depois a recebem festa, descontos, é isso? Ou recebem promoções especiais? onde negociar, é um negócio, é um negócio. É como existe para o regresso às aulas, há um Mas negócio, eu o acho dia que dos ninguém namorados é um sequer- negócio, os brinquedos no Natal e Mas os o negócio anúncios está- todos o às negócio crianças faz são um sentido. negócio. Tem é que ser tudo. fiscalizado. Claro, E eu acho que há uma exatamente. anarquia aqui, sobretudo, Sim, muitas vezes totalmente. compram um produto e chegam lá e têm outro, não é? Sim, Nesses isso hotéis. acontece. E isso eu acho acontece. que E até são estava mudados na de hotel. altura- Há estava muitas, na altura e mesmo de as se calções, fazer- estavas a dizer, eu não sei, eu até arrisco a dizer que grande parte das calções que se chega lá e deixa-se lá o dinheirozito no envelope, aquilo não está documentado sequer. Aquilo é dinheiro Por isso daí- sem. daí- E o meu assume-se alerta logo, para a o- partir do para o momento em que negócio. se disponibiliza bar aberto, por exemplo, 24 horas por dia, ou uma série de distrações que estão sempre ligadas ao álcool e à piscina e acabou aí, sabe-se a partir daqui o hotel vai ficar com essa caução. Porque sabe-se o que é que se está a fazer quando se está a dar a álcool, não é? Quantidades jovens que precisamente vão para lá para se divertirem e para terem liberdade, sabe-se precisamente os efeitos que esse álcool vai ter. Portanto, os hotéis já estão a disponibilizar este tipo de serviços, já a pensar no dinheiro que irão ganhar com o estado em que os alunos irão ficar. E com o estado em que tem o hotel. Eu estava-me a lembrar, eu tenho falado com vários jovens que estão a ir para as suas viagens, que estão até nas suas viagens, e há vários tipos de produtos. E há muitos diferentes. E há os jovens que vão num produto, já não me recordo, mas que vão para hotéis muito bons. O hotel era de 5 ou de 6 estrelas. Eu não parto nada, nem sequer tenho vontade. Eu meto o braço no ar e vem um fino em bandeja, ou vem não sei o quê. Ou passo que em alguns hotéis, quando eu ia, eu fui para Lória del Mar e os hotéis eram... claro que aquilo foste. quase que até dava mais exemplos vontade de partir, máximos às vezes. Né? Portanto, aquilo... Bem, enfim. Mas olha, só para recuperar aquilo que estavas a dizer, e Catarina,
dizer que agora está toda a decorrer toda uma investigação porque foram apanhados escolas e professores a promover viagens de finalistas. Isto a mim faz muita confusão, serem apanhados, porque na minha altura, eu era da Associação de Estudantes, já se fazia isto de uma forma tão aberta, sem esconder nada, que não é propriamente uma novidade que isto se faça e se promova assim, percebes? Mas o que é que se fazia? Que tipo de negócio é que era? Obviamente que quem organiza, se eu estou na Associação de Estudantes e estou a promover esta viagem, eu vou à borla, eu quero ir à borla, porque é assim que nós somos, se nos colocam à frente uma coisa com a possibilidade de não pagarmos por ela, porque vai, nós temos exemplos disso em toda... É o Tuga, vai em todo lado. E começa logo nestas coisas. Ou então podem fazer como no Algarve, que várias unidades hoteleiras optaram por subir os preços precisamente nesta altura para afastar os jovens, e isso é assumido, inclusive pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Mas há também um outro tema. Hoje é votada na especialidade, na Subcomissão para a Igualdade, a nova Lei de Identidade de Género. Nesta lei, a mudança de nome e de género no registro civil deixará de ser aos 18 anos e passará a ser permitida a partir dos 16 anos. Deixará de ser preciso um relatório médico e neste momento passará a ser só a autodeterminação da pessoa a dizer que quer efetivamente mudar o nome e o género. Este projeto de lei tem à partida os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e também do PAN, tem a abstenção do PCP, o PSD ainda não se sabe se votará contra ou se dará liberdade de voto, mas o CDS vai votar contra. E esta é a explicação. A deputada Vânia Dias da Silva diz que, aos 16 anos, os jovens não têm capacidade de decisão definitiva. Aos 15 anos, aos 16 anos, 15 anos, temos que escolher a área profissional para a qual vamos. Se queremos ir para humanidades, se queremos ir para desporto, se queremos ir para o ensino profissional, temos que saber já um pouco aquilo que queremos ser. Temos que saber aquilo que queremos ser, mas não sabemos ainda aquilo que somos, o género que temos. Hugo? Eu acho que há aqui, e vai haver várias intenções de votos de vários partidos, e eu já lá irei. Eu queria dizer, antes de tudo, que o que deve valer aqui, em qualquer discussão que se tenha sobre estes assuntos, é o valor que damos à liberdade, e à liberdade de ser quem somos, e isso é das coisas que mais vale para mim. Se esta lei facilita que eu não tenha que pedir emancipação dos meus pais para poder fazer isso, ainda aos 16 anos é preciso a autorização dos pais. Ainda é, portanto, a solução só seria aos 18 anos, sim, para ser adulto, não é? E, portanto, se isto facilita, tudo bem. Agora, há aqui, e toda esta conversa não devia ser, ou devíamos evitar que fosse transformada numa luta ideológica sobre se partidos que defendem mais uma matriz familiar em que a criança está, ou o jovem está no controle da família até determinada idade, independentemente da idade, ou se não, se nós formos transformar isto numa luta ideológica, como parece que acontece e como aconteceu na coadoção, estamos a perder todos, porque isto são casos de pessoas, são casos específicos, são casos às vezes complicados das pessoas, da forma como as pessoas se sentem, e portanto acho que devemos respeitar a liberdade de cada um e andar isto no Parlamento quando diz que uma questão política, é político porquê? Já está ideológico porquê? É ideológico porquê? Porque acho que há partidos que tratam estes temas com base na sua ideologia, na matriz de sociedade que têm. Mais católica ou mais tradicional? Menos conservadora, e eu acho que isto são casos de pessoas. E sempre que nós fazemos isto com base há vários casos de discussões que são mais ou menos fraturantes, em que nós pomos as ideologias dos partidos, e fazemos isto mediaticamente com as ideologias de uns partidos contra os outros, num combate político, numa coisa que diz respeito à pessoa, é uma pessoa que ali está. E João, tu és tem que se sentir bem consigo o mais cedo possível, não é? Claro. E, portanto, tu achas que aos 16 anos já temos maturidade, enfim, para querer mudar o nosso género? Isto é uma decisão que é definitiva, mas que pode ser revertida depois com um processo judicial. Mas o que é que tu achas sobre isto? Eu não sou especialista para perceber a maturidade dos jovens aos 16 anos, mas obviamente concordo plenamente com o Hugo, e estamos a falar de uma questão de liberdade. E eu duvido que um jovem aos 16 anos não tenha consciência daquilo que é e aquilo que se sente no seu corpo, e se está no corpo errado, ir mudar no bilhete de identidade. Não estamos a falar de uma operação em que aí é irreversível. Se nessa altura esse jovem sente que está no corpo errado e ele quer ser ela quer ser ele, muito bem, quem somos nós, Estado, para proibir esta atitude? Mas eu acho que conversámos já uma vez, eu e a Catarina, porque eu fui correspondente em Londres e fiz a cobertura de um acontecimento mediático que eu não queria acreditar que estava a acontecer. Eu, na altura, ano 2000, era correspondente em Londres, e uma grande batalha, vi jovens de 16 anos à porta do Parlamento a reclamar por igualdade.
igualdade sexual, e não estava a perceber o que é que estava em discussão no Parlamento. Fui ver e acabei por fazer uma reportagem. Aos 16 anos, 2 jovens homossexuais ou lésbicas não podiam ter uma relação sexual porque era ilegal, mas os jovens heterossexuais podiam ter, e portanto os homossexuais tinham que esperar até aos 18 anos para poderem ter sexo de forma legal. Isto, estamos a falar de Reino Unido, de britânicos, nós às vezes achamos que somos muito retrógrados. Não, nós somos progressistas em muitas coisas. E fico contente de estarmos aqui a discutir isto e de ver o Parlamento discutir. Dito isto, eu fico sempre muito inquieto e assumo a responsabilidade naquilo que digo, quando vejo os políticos a decidir sobre esta matéria com disciplina de voto. Eu acho que isto devia haver liberdade de voto para cada um, é a consciência de cada um. Como dizia o Hugo, não é porque eu sou de direita ou porque sou de esquerda e quero ser mais revolucionário, quero ser mais conservador. Não, eu acredito que há muita gente no CDS que está a favor desta lei. Muita gente do Bloco, muita gente não, poderá haver alguém no Bloco que até não concorda, ou do PCP, como sabemos. Aqui era liberdade de voto e assusta-me que sejam os legisladores com base na ideologia e com base no que deve ser juridicamente a decidir isto. Dito isto, sim senhora, o mais possível, 16 anos, acho que qualquer jovem mudar a sua identidade, o seu género no registro civil, é isso que estamos a falar. Sim, estamos a falar de uma operação. 16 anos é a idade mínima para casar, portanto, a idade mínima para contrair matrimónio com alguém, mas para mudar o género ainda se vai decidir. Liliana? Eu acho que um dos problemas quando falamos disto é estarmos a falar da vida das pessoas e das decisões pessoais das pessoas como se fosse um capricho. Como se alguém, agora que tem essa possibilidade, agora que tenho a possibilidade de mudar o meu género para género masculino, vou fazê-lo só porque posso. Não é isso que está em causa e acho que ninguém vai fazer isso só porque pode. Estamos a falar de pessoas que estão em sofrimento. Exato, é demagógico. Estamos a falar de pessoas em sofrimento e quanto mais cedo for permitida que essa mudança seja feita, melhor vai ser para o bem-estar da pessoa, para a felicidade da pessoa. Deixa de ser preciso um relatório médico e eu gostava aqui de introduzir um caso que há também a questão de, será que não é preciso um acompanhamento médico, ou seja, um relatório por parte de médicos, de psicólogos e etc., a atestar que a pessoa tem aquele género que efetivamente diz que tem e por isso quer alterá-lo. E então, há muitos especialistas, incluindo também votos do CDS, que dizem que o facto de não existir um relatório médico permite que qualquer pessoa possa fazer e isso deixa pontas soltas e isso não é bom. E então, a Daniela Bento é uma mulher trans que esteve no Prós e Contras, num debate sobre precisamente este tema, e ela fala um bocadinho sobre esta questão do relatório médico. E ela conta como é que foi o processo dela. Ela já alterou o nome e o género no registro civil e teve que passar pelas consultas todas com os médicos e consultas essas que são feitas de questões para perceber, para atestar se efetivamente ela é ou não homem ou mulher. Se ela é efetivamente mulher, que é aquilo que ela diz que é. E então algumas das perguntas nas consultas eram se ela usava cuecas de renda, se ela gostava de rapazes ou de raparigas, e ela diz, inclusivamente, que lhe disseram que ela devia experimentar fazer um curso de estética. Como é que se atesta, efetivamente, se é homem ou mulher? Isto são perguntas que atestam o quê? Comentários. Ninguém tem comentários a fazer. É tão óbvio. Eu acho que isso é tão óbvio. É o mesmo que tentar curar jovens porque são homossexuais. Isso ainda existe no mundo. É um bocadinho isso. Não, mas eu sou mais mulher por usar cuecas de renda? E se usar cuecas de algodão? É precisamente isso. Se ela quiser usar gravata, passa a ser um homem? Quer dizer, não é pela forma como... Portanto, o diagnóstico médico muitas vezes está completamente enviesado. Todos nós andamos no liceu e na escola, já se sabe o que é que, quando alguém é diferente, o que sofre, não é? Nem vou para o bullying, o que sofre. Agora imaginem o que é um jovem adolescente, uma rapariga que sente que é homem ou um rapaz que sente que é rapariga, se não puder mudar o nome, em vez de ser João, ser Maria, nas pautas, o que é que ainda sofre nos exames nacionais. Na chamada da escola é chamado por João, por exemplo, e ela identifica-se como Maria, apresenta-se como Maria e tem nas pautas, por exemplo, o nome João. O bullying que sofre não só de alunos, mas também de professores e de auxiliares. Não, e quem é que são as outras pessoas para te dizerem o que é que tu podes ser ou o que é que tu não podes ser? Há um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos que reflete justamente quando é que tu começas a sentir isto para explicar que aos 16 anos não é de toda uma idade, eu penso que não é uma idade precoce, e que justifica que tu no primeiro ano já começas a mostrar uma preferência
por um género, ou melhor, já te começas a identificar com um determinado género. E esse tipo de perguntas reflete não só a falta de preparação, concepções erradas da sociedade. E depois tu ficas completamente limitado a poderes encontrar um médico que moralmente ou que não concorda. Mas esteja com preconceitos Sim, já como tu tens exemplos disso na justiça, de juízes que acham normal baterem mulheres, encontras médicos que não te vão permitir, que não percebem. Portanto, e há esse risco. E a tua vida depender dessa pessoa e dessa avaliação, acho que é uma injustiça enorme. E essa pergunta das cuecas ou do curso de maquilhagem, eu também precisava de um curso de maquilhagem, mas não sou menos mulher por causa disso, não é? Isto é Só para terminar, não sei os estudos em Portugal, mas na América há estudos terríveis sobre o grau de suicídio e a percentagem de suicídio de jovens que não tiveram essa possibilidade, ou que tendo essa possibilidade tiveram vergonha, que saíram de casa, passaram a ser sem abrigo, e os que se suicidaram. Eu tiro o chapéu a Lady Gaga, não é por nada, mas lembrei-me dela agora. She was born this way. Ela fez um concerto, o concerto começa e ela diz para estes jovens que têm a sua identidade trocada e que fugiram de casa e estão a viver na rua, eu preciso de 1,5 milhão para arrancar. E pediu para nós doarmos. E de repente o concerto começa, passado 20 minutos já tinha 1,5 milhão, ainda não tinha acabado o concerto. Portanto, eu acho que os políticos nesta altura deviam refletir não só nessas perguntas, acho que essas perguntas deviam ser entregues na Assembleia da República. Completamente. Só para olharem para as Completamente. Retorno médico, depois sim ou votarem não? com a liberdade. Na próxima semana esta lei será votada depois em plenário e veremos o que é que vai acontecer. Passamos para a exposição máxima no Facebook e nas redes sociais, ainda o escândalo da Cambridge Analytica, que usou ilegalmente dados pessoais de utilizadores para construir um programa informático para depois influenciar as eleições nos Estados Unidos. Redes sociais, João Lindo Faria, eu, da minha pesquisa, não encontrei nem Facebook, nem Instagram, nem Twitter, nem Snapchat, ajudem-me mais, nem WhatsApp. WhatsApp tens? Não, nada mesmo. WhatsApp nem tem, WhatsApp tem. WhatsApp tens. LinkedIn tem. Pronto. E Facebook, Instagram, nada. Porquê? Se calhar porque sou da pré-história. Não, estou a brincar. Quando apareceu tive curiosidade e fui ver o que era o Facebook. E achei que não me acrescentava nada. Isto pode parecer uma frescura, mas... E tirava alguma coisa? Tirava-me tempo, criava-me irritações. Estamos a falar de um mês de experiência e o início do Facebook. It's a huge thing, toda a gente... Era uma coisa bem diferente na altura. Era bem diferente. Só quiz de Era personalidade. bem diferente. E depois percebi isto não adianta nada. Faz-me perder tempo. Mas não conseguiste perceber o prazer de publicar as coisas sobre ti, de ver o que é que os outros estão a fazer, comunicares com os O outros? oposto. Eu comunico com os outros todos os dias. Por mais variados... Comunicas como? Se não vais à internet falar com eles? Não preciso falar, falo contigo diretamente quando te encontro no corredor, ou se tiver urgência, ligo-te pelo telemóvel, que agora temos o telemóvel. Mas como é que sabes aquilo que os outros estão a fazer, as novidades profissionais Dá para ligar deles? pelo telemóvel, É que sabias? não me interessa nem um bocadinho o cãozinho, o bebê, este vídeo engraçado. Se tu tens um vídeo muito engraçado, como às vezes tens, envias-me, olha este vídeo, e eu vejo. Agora, não tenho que ser bombardeado. E depois dizias-me publicar as minhas coisas. Eu trabalho em televisão e acho que já tenho até tempo demais. Concordamos, estou a brincar. Não, mas é verdade, tenho tempo demais e é profissional. Também nunca me viste dar entrevistas mais pessoais a falar, porque acho que isso trabalhamos na televisão, somos profissionais, aparecemos naquela câmara porreira. Mas até em termos Eu não tenho que profissionais, isso comunicar podia que estou na ajudar-te, praia. por exemplo. Não, porque se houver uma notícia de facto relevante, eu tenho um alerta 10 segundos depois. Se há uma notícia relevante, fantástico. Quando eu faço um debate e tenho o Twitter ligado, porque o meu programa tem uma ligação direta para as pessoas poderem participar naquele debate e 20 mil ou 30 mil pessoas que entrem no Twitter poderem entrar numa discussão como esta. Aí acho útil. Agora, eu publicar a fotografia para mostrar as minhas férias, ai que giro esta praia, não tenho pachorra, não me adianta nada, Nem queres saber dos rigorosamente outros. nada. Com isto, não condeno coisíssima nenhuma. Atenção. Agora, para mim, retira-me tempo, não me adianta nada. Se houver algo relevante, tu vais-me mandar, ele vai mandar. Se for uma notícia, eu como jornalista sei imediatamente porque é um alerta. E mais, aí tenho um filtro e estou muito, e agora posso dizer isto, na altura não pensei isso, estou mais protegido das fake news. Não tenho tanto trabalho a fazer essa triagem. Nós temos preocupação em verificar se aquilo que estamos a ver se é correto, se é, aliás, verdadeiro ou se é falso, se está de alguma forma maquilhado, ou nós já assumimos que aquele é o nosso feed, já assumimos que já perdemos privacidade e também não queremos privacidade. Eu acho que há uma frase muito gira que agora tem sido repetida, que é no futuro a melhor maneira de nos protegermos é relativizarmos a nossa privacidade.
Eu acho que, e também Aceita isto que dói menos, isto já tem, não sei, isto já tem sido discutido em vários programas de comentário, há alguns comentários interessantes sobre isto. Um deles é de que isto não é de agora. Estar nestas redes sociais não é de borla e, portanto, e eu estava a dizer que o Facebook era uma coisa diferente porque eu ainda conseguia ver algumas coisas dos meus amigos e agora levo com publicidade e etc. E outra tem a ver com isto e com a publicidade. Alguém dizia num programa de comentário que nós estamos a afunilar. Exatamente, deixa-me só dizer que mostra mais do que nós gostamos. O Zuckerberg esta semana, este escândalo já dura várias semanas, mas esta semana ele esteve numa conversa telefónica com vários jornalistas e ele dizia: nós não vendemos os dados dos utilizadores aos anunciantes. São as pessoas que partilham informação no Facebook. Temos anúncios para a plataforma existir sem as pessoas pagarem. Portanto, as pessoas dão os seus dados e, em troca, o Facebook não lhes cobra por elas estarem no Facebook. Os nossos dados são a moeda de troca para que a plataforma seja gratuita. Porque não vivo do oxigênio, não é a plataforma. Mas isto ninguém não é só. arrancar nada. Se tiveres cartão Continente, dás os dados daquilo que tu compras ao Continente para eles fazerem estudos sobre o que é importante pôr em desconto ou não. E qualquer os cartão. descontos que tu recebes já o Big estão Data super não é uma coisa do Facebook. Isto está em todo lado, está queres. nas empresas, está. E acho que foi o Mexia que disse isto. Agora foi com o Trump e nós não gostámos, mas o Obama foi o primeiro a fazer isto. Mas nós gostamos do Obama, não gostamos do Trump. Os dados, ou seja, exatamente. O supermercado sabe o que é que eu compro, mas não me bombardeia a tentar vender esse produto. Ainda não está lá uma cruzinha. Ainda não está lá uma cruzinha. Eu não pus a cruz. Pois o problema é quando abrimos uma conta, ou seja na internet, onde quer que seja, temos a pressa e, portanto, ok, ninguém lê as regras da privacidade. Ninguém. O que interessa é eu quero abrir a conta agora, neste minuto. Olha, eu acho que nós estamos a ser um bocado, como tu dizias, ninguém nos vai tirar nada. Estamos a ser um bocadinho hipócritas com isto tudo e a culpar o Mark Zuckerberg por tudo. Ele está-nos a explicar. Não vai, não vai. Estão a discutir a reforma dele, o que seria extraordinário. Não me admiro que já tenha reunido todo o dinheiro. Tens alguma noção da quantidade de dados pessoais que tu partilhas com o Facebook? Não tenho a noção da quantidade de coisas que o Facebook sabe sobre ti. Mas eu fiz um teste, quando isto rebentou do Cambridge Analytica, fiz um teste, há uma definição no teu Facebook que te permite ir às apps e sites e diz-te quantas apps é que tu tens associadas. Eu estava à espera de ver tipo ali 6, associado ao Spotify, ao Instagram, talvez, a agências de viagens, e tinha mais de 270. Apps. E olha para aqui, exatamente, que tipo de princesa Disney é que eu quero ser, qual é que é a minha personalidade, aquelas coisas todas que tu fizeste coisas que eu não quero saber, aquelas coisas que fizeste quando o Facebook surgiu, 270, e fiquei parva e pensei, és uma burra de caraças, Liliana. E como sou eu, toda a gente, imagina a quantidade de dados que nós estamos a disponibilizar, ninguém nos vai tirar nada. Mas isso não fez com que tu apagasses o teu Facebook? Não fez com que eu apaguei as apps, não fez com que eu apagasse o meu Facebook, porque eu não sou contra que nós estejamos no Facebook. Acho que não há mal nenhum, desde que percebamos o que é que isso implica. E o que é que implica estar no Facebook, o que é que nós estamos a... Eu, desde 2009 até agora, a minha postura no Facebook, obviamente, que mudou. Eu não ponho qualquer coisa no Facebook. O que é que não medes, por exemplo? Não ponho todas as fotos que tiro no Facebook. Se calhar coloco-os no Instagram, porque tem um público diferente, mas no Facebook tenho esse cuidado. Quem tem o Instagram é o Facebook também. Certo, sim, acaba por ser... É igual, é quase igual. Não, mas estou a pensar no filtro das pessoas que estão a ver, percebes? Mas sim, aí tens razão. E mesmo assim também não coloco tudo. Antes, se calhar fazia isso de uma forma muito mais inconsciente, mas agora tenho esse cuidado. E depois estamos aqui a falar de isto está relacionado com o Trump. Não está só relacionado com o Trump. Esta semana soube que pelo menos 63 mil portugueses foram afetados também por este, não vamos chamar roubo porque não é um roubo, mas os seus dados foram utilizados. Usados de forma indevida, de forma que não foi permitida pelos utilizadores. Não está safo, mas se calhar os nossos três não estou porque eu utilizo e passo a publicidade do Google para fazer uma pesquisa. Quando a Catarina fez a pesquisa acerca se eu tenho ou não redes sociais, imediatamente perceberam que ela está interessada em coisas sobre mim, portanto ela vai ser bombardeada. Exatamente onde eu ia. E por vezes há coisas ridículas, portanto nunca estaremos imunes, nem safos, entre aspas. Há uma coisa curiosa, tenho uma colega só para, em termos de piada, que dizia porque é que me continuam a mandar anúncios se eu quero aumentar o tamanho do meu pénis? Ela estava furiosa. Eu digo assim, porque provavelmente fizeste uma pesquisa e agora recebes anúncios de uma clínica, mas não sei eu tenho dois casos. Eu ia fechar isto com destes ainda não. Não, mas para uma mulher ainda é mais estranho. Sim, mas... Era suposto ser inteligente aquilo, não é? Mas para alguma coisa, não tinha que ser para ela, não é? Ela podia querer aumentar o de alguém. Também é essa possibilidade. Exatamente.
Está aqui uma mentezinha. Bem, há aqui duas coisas importantes. Dois factos. Até porque há várias formas de estar nas redes sociais. Eu, inclusive, tenho um grande amigo meu que disse a outro à minha frente: eu não meto likes. Eu, se gostar da tua publicação, eu ligo-te e digo que gostei. Sempre. Mas não era aí que eu ia. Quantas vezes é que ele te liga? Não foi a mim, eu assisti esta conversa. Isto é muito curioso, esta Liliana. Enfim, eu já tirei fotografias, eu já recebi publicidade por causa de fotografias que tinha tirado. Como assim? Tirei uma fotografia a uma mochila, não conhecia a marca, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Com o teu smartphone só? Com o meu iPhone. E recebeste publicidade no Facebook? Tirei no Instagram. Nunca tinha visto a marca na minha vida, razão pela qual tirei a fotografia à mochila e liguei o Instagram. Não puseste e a fotografia no Instagram? Não pus a fotografia, portanto eles têm acesso às tuas fotografias. Sim. E portanto isto existe, tem acesso à câmara para tu poderes fazer posts. E portanto isto existe por um lado. Por outro lado, também saiu neste rol de notícias que saiu sobre a Cambridge Analytica, saiu uma notícia do Zuckerberg a dizer: sim, nós vigiamos as mensagens do Messenger, portanto as nossas conversas e as fotos que nós enviamos uns aos outros, vídeos, que não estão no perfil e no moral e públicas, ou mais públicas, não é? As conversas privadas também são vigiadas. E ele defende-se disto a dizer porque a determinada altura o fundamentalismo islâmico, o terrorismo estava a ser difundido pelo Facebook e pediram-nos a nós porque é que o Facebook não está a vigiar o que é que se passa. Mas há um problema. E devemos isto só aos corajosos que vêm cá para fora dizer que aquilo se faz lá dentro, senão nem sabíamos. Mas é curioso, quando um tribunal pede determinada conversa, o Facebook não entrega por respeito da privacidade. Portanto, há aqui um duplo critério que eu não entendo bem. E por isso é que nós, não é Trump, nem é mais coisa nenhuma, são os corajosos e são os Snowdens e esta malta que tem crises de consciência, e ainda bem, e que vem cá para fora. Libertar, como aconteceu também com este ex-técnico da Cambridge Analytica. Vamos então às notícias que vocês trouxeram, uma por pessoa. Quem é que começa? Liliana? Quem é que começa? Liliana. Olha, eu trouxe uma notícia que, não sendo propriamente uma novidade, é uma coisa que... Podes mostrar lá para casa, ou para o smartphone, ou para basicamente, está relacionada com as rendas, neste caso no Porto, de um alfarrabista que viu a sua renda passar de 85 euros de um mês para o outro, de 85 euros para 850 euros. Isto é um problema que nós de certeza vamos falar no programa mais cedo ou mais tarde. Estamos a falar agora já, para começar. Sim, mas de uma forma mais intensa, com mais tempo, com mais reflexões sobre este problema. E isto é notícia dia sim, dia também. E assusta, e é uma coisa que me irrita, assusta que não esteja a ser feito nada. E que se estejam a expulsar as pessoas e que esta gentrificação... Estás à procura de casa, por exemplo, em Lisboa? Se alguém de um T1... Rendas que encontraste assim mais exorbitantes, mais chocantes? Um T1 de 65 metros quadrados na Mouraria pelo preço de 2.100 euros por mês. Uma coisa ridícula. E o preço médio eu não queria dizer, porque senão depois não encontro aqui uma casa com um preço jeitoso, mas o preço médio é acima de 1.000 euros. E quem é que... Por T1, atenção, estamos a falar de T1s, mas não estamos a falar de T1s luxuosos, estamos a falar de coisas aqui de podres, que não estão vazias, muitas vezes. 50 metros quadrados, ridículo. E ninguém aguenta assim. Ninguém aguenta assim, é preciso que se faça alguma coisa. Esperemos mais soluções para o futuro. Hugo, a tua notícia. Eu trago milhões e comboios. Para comprar casas para dar à Liliana? Não dá para isso. Trago milhões. Não chega. Isto diz que o Governo libertou 210 milhões de euros para a Metro de Lisboa, comprar e modernizar sistemas, e eu não trago a notícia porque sou contra modernizar o metro bem precisa, nem contra investir em transportes públicos, nem nada. Preferes canalizar esse dinheiro para outra coisa, é isso? Não, eu preferia que, em vez de se armarem todos, porque agora a moda de toda a gente é ver quem é o maior campeão do interior e quem é que está mais preocupado com o território e quem é que está mais preocupado com os incêndios e com a coesão territorial e etc. E há muitas coisas, enfim, já pagámos obras na Ponte 25 de Abril que os utilizadores pagam também, ou seja, pagámos as obras ao concessionário, o Estado pagou as obras ao concessionário e eu pago a minha passagem na ponte, ainda hoje o fiz, portanto, se calhar, quem quiser investir pode ficar com pontes, parece ser um bom negócio.
Talvez a Vasco da Gama ainda esteja disponível, mas há aqui quer dizer, estamos todos a tentar ver quem é que está mais preocupado com isto. Mas então o que é que tu defendes, então? Achas que não se deve modernizar o metro, pelo menos para já? Eu não defendo que não se deva modernizar o metro. O que eu defendo é que há pessoas a quem herdeu tudo e que estão há 10 meses sem telemóvel, sem acesso a nada, sem conseguir contactar ninguém, e anda-se a tentar culpar a Altice ou a EDP, vão os dois ao Parlamento, cada um dá a sua desculpa e depois está tudo na mesma. E, pelos vistos, o Estado, o dinheiro que as pessoas receberam para as coisas foi o dinheiro que o resto dos portugueses depositou em contas da Caixa por solidariedade para as pessoas poderem fazer alguma coisa. Estes 200 milhões poderiam ser usados... O que eu estou a dizer é que há dinheiro. A desenvolver há aqui dinheiro. O interior. Há aqui dinheiro. E é dinheiro que vem outra vez para Lisboa, e depois continuamos sempre a ser os campeões do interior. E há sítios no país onde eu não pago menos para andar 30 km para a terra ao lado, porque tenho que passar numa antiga scoot e pago essa portagem na mesma. Portanto, qual é... isto tem peso, há um peso claro social e político e tudo o que quiserem em ter um metro na capital do país, mas se vamos ter coesão territorial, também há um peso em ter uma boa estrada de uma divisão para Mangualde, por exemplo. E, portanto, o que é que o país todo deve pagar? Porque parece que o país todo só paga sempre duas coisas: pontes e metros, especialmente se for na capital. João, tua vez. Eu, para testuar, trouxe uma notícia da imprensa internacional, mas já vos justifico como é que ela tem relevância, poderá ter em Portugal. É uma notícia do The Guardian, que é esta, que mostra aqui, e que revela como é que se sobrevive no Rio de Janeiro. Os jovens decidiram fazer uma aplicação, e aí está uma belíssima utilização, mas é assustador para quê? Para saberem onde é que está a ocorrer um tiroteio ou onde está a ocorrer um assalto. Chegam a estar 1000 assaltos e eles têm que saber a sua aplicação, como é que é seguro ir para a escola, como é que é seguro ir à mercearia, como é que é seguro... A violência passa a ser um estado normal, portanto, é isso? ter que criar uma aplicação para fugir no Rio de Janeiro, nós pensamos, ok, de facto o Brasil está a atravessar uma época horrível, o Lula hoje poderá ser preso, de facto, mas não é só no Brasil. Reino Unido, 50 pessoas nos últimos tempos foram esfaqueadas, algumas delas jovens. E em Portugal, eu não trouxe uma notícia portuguesa sobre um esfaqueamento, um homicídio, porque acho que não devemos dar cobertura a isso, porque estamos a promover muitas vezes as intenções dos assassinos. Mas não se deve sequer referir, sequer noticiar? Não, deve-se referir o número e até para dizer isto é preocupante, está a acontecer. Não se deve fazer direto numa estação de serviço, como eu vi, e peço desculpa aos meus colegas que fizeram diretos toda a manhã sobre o corpo caído numa estação de serviço na autoestrada ao pé de Évora, porque um rapaz foi esfaquear o outro de manhã, porque não faço ideia porquê. Onde eu quero chegar é... nós estamos muito preocupados com o Facebook, ainda bem, estamos muito preocupados com a guerra diplomática entre a Rússia e o Ocidente, porque vem uma guerra fria. Estamos muito preocupados com os problemas do interior e estamos a esquecer às vezes problemas básicos, que é a renda da casa, a falta de comida, a saúde que não chega para todos, seja aqui, seja onde quer que seja no mundo. E depois leva a isto, as pessoas estão a ficar perdidas, desorientadas, e acho que devíamos voltar ao básico e perceber porque é que as pessoas estão a ficar tão violentas. Não sou aqui nenhum moralista. O que é que se pode fazer aí, João? Eu acho que temos que refletir todos. Em vez de à pressa legislar, proibir, precisamos de mais polícia, precisamos de mais... Não, precisamos perceber porque é que as pessoas, porque é que as casas estão, porque é que um jovem não pode arrendar uma casa. Mas aqui há uma explicação clara, não é? O turismo, a pressão turística... Claro, mas há uma falta de planeamento também da cidade. É isso mesmo. Há uma solução super simples que é criar mais, não é repúblicas, está-me a faltar a expressão, dormitórios para residências universitárias, rendas controladas, começar por ajudar os estudantes para depois os jovens também terem espaço para que as pessoas consigam viver, não é? Bom, eu acho que temos que olhar para coisas básicas que não estamos a olhar e estamos a politizá-las todas. E temos que fugir um bocadinho disso. Se há um português, que seja, que tenha fome, eu digo isto, todos nós temos de nos preocupar. Nós não podemos dormir tranquilos. Dizem-me, muito bem, a taxa de desemprego está a baixar, fantástico, é bom, é fabuloso, mas enquanto houver um português que não tenha emprego e não tenha dignidade, tem que preocupar. O trabalho muitas vezes também é precário, mas isso também é tema para... Certo, mas eu acho é que devemos olhar sem filtro. Para o básico. Isso mesmo. Voltamos na próxima semana, então, com mais temas, com mais discussão, com mais opiniões sempre vincadas, sempre sem filtro. Até para a semana.